Valeu, gente. Olha aqui o nosso Pode Zé de hoje, nesta segunda-feira, 8 horas da noite. Vai ser uma segunda hot. Em inglês, né? É, segunda hot. Hot. É? É assim? Promete, Segunda é. hot. Realmente tá calor lá fora. E eu trouxe nossa produção, me apresentou a pauta e chegou para mim, Zé, o que você acha de trazer duas acompanhantes de luxo? Aqui eu disse, pô, eu fui o primeiro cara a trazer para a rádio uma acompanhante de luxo para contar a vida dela, que foi a Adriana Piazza. E que depois ela se tornou, eu estava contando aqui para as duas garotas acompanhantes de luxo que estão aqui, a Scorpiana, câmera nela, a Scorpiana e também a Ivete. E o nosso Rafael também está aqui, que já participa. E eu estava contando para elas aqui que a Adriana Piazza, ela estourou no rádio. Ela começou a frequentar a rádio, mês em mês ela ia contar histórias. E engraçado, quando eu levava um político, o telefone tocava umas 30 vezes. Pá, pergunta. Eu levava um secretário, pá, pergunta. Isso e aquilo. Quando eu levei a Adriana Piazza, rapaz, Estouro. as linhas, pau, estourou, porque ela começou a soltar e a contar da vida dela, de como ela entrou no mundo, esse mundo de garota de programa, como é que ela passou. Não é fácil. Não. Não é fácil. Você olhar duas garotas que eu tenho aqui que são acompanhantes de luxo e que estão nessa profissão, é muito bonito de ver, bacana. Agora, ser acompanhante de luxo, primeiro, você vai para um desafio que você não sabe quem é, você nunca viu, você já entra tensa. Hoje eu acho que mais não, né? Vocês podem contar aqui. Mas o início, vocês vão contar o início de vocês. E outro detalhe, numa entrevista que eu fiz com a Adriana Piazza. Ninguém tá como garota de programa porque ama, porque quer estar como garota de programa. Não, ninguém tá. Tá, sabe? Ela deixava muito claro, eu tô porque eu preciso e que é uma profissão e que eu quero. Ela falou para mim. E eu entendi perfeitamente.
E outra, é quebrar preconceito pesado. E o preconceito pesado começa na família das duas. Elas vão poder contar. Escorpiana, Ivete, é dentro da família. Tanto que muitas, elas hoje estão mostrando o rosto aqui e vão falar da vida dela, mas muitas me deram entrevista de máscara, de costas. Imagina, no tempo que a gente está vivendo, tempo da democracia, cara. Cada um faz o que quer. Cada um exige e se exige como quer e como vê ao mundo. Nós não temos direito de censurar alguém. E outra, quem somos nós para julgar e condenar? Me diga. O cara vai... No fundo, a filha está optando por um mesmo lado, por um mesmo caminho, ou por outro lado, ou hétero, ou homo. Ou no fundo o cara é o próprio cliente. Ou no fundo o cara é o próprio Ou a própria cliente. esposa dele. Ou a própria esposa dele. Ou no fundo ele leva a própria esposa dele Sim. para sair com elas. Verdade. Elas vão O que contar. mais tem. É o que mais tem. Ó, já começou a ficar hot, viu? Já começou a ficar hot. Mas- O programa hoje tá hot. Agora, atenção, eu vou desligar aqui, hein? Vão direto para o YouTube. O YouTube, você bota lá, BNews TV. Deixa mais 10 minutinhos, Mais pessoal. 10 10 minutinhos? minutinhos. Deixa mais 10 minutinhos aí. Vamos lá, minha produtora tá indo bem aí, né? Água pra gente. Tá tudo Água. certinho, né? Beleza, o nome da nossa produtora? Que eu Ana sei. Beatriz. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Pode chamar de AB. AB. Então, beleza. Abra o programa. Vamos lá, vamos abrir o programa. Primeiro, Zé, dar boa noite aqui às meninas. Primeiro, agradecer Boa a Escorpiana e a Ivete por terem aceitado e topado, né, esse desafio, considero desafio, como o Zé falou, muitas delas acabam com receio de mostrar o rosto, até por conta do preconceito, e vocês toparam de primeira. A gente agradece a participação e também agradecer a todos os nossos colaboradores aqui do Pode Zé no bnews.com.br. Começar falando da Conduz Cabos, que é uma marca 100% baiana, está no mercado há mais de 25 anos, trazendo qualidade, segurança, fios e cabos, é Conduz Cabos. Maratá, o melhor café que há. Bilbao, as melhores marcas em um só lugar. Vamos falar também do Boxcar Shopping, o centro automotivo do seu tempo. Funciona de segunda a sábado, das 9 da manhã às 10 da noite, e aos domingos, de 1 da tarde às 9 da noite, no estacionamento G1 do Salvador Shopping. Telefone 31 11 9457 99268 5775. Prefeitura de Camaçari. Camaçari, o município com a melhor gestão fiscal da Bahia. BRF Construtora, BRF Realizações, seu 2 quartos com suíte e closet no Jardim Santa Teresa. Maxcom, pensou comunicação visual, pensou Maxcom, telefone 71 99965 4933. E por fim, ITS Brasil. ITS Brasil, a internet que Bel Marques recomenda. Aliás, é a nossa internet aqui que não cai de jeito nenhum. Rapaz, tem gente aqui de todo o interior da Bahia comigo aqui falando aqui no meu ao vivo do Instagram. Tem gente de Piritiba, Juazeiro, Amargosa. Será que tem gente de Ambupe aí? Ou Alagoinhas. Alagoinhas? São Paulo também, né? São Paulo É. também. Mas você é de Ambupe ou de Alagoinhas? Os dois. Ficou intercalando. Mas você nasceu onde? Em Alagoinhas. Em Alagoinhas. Mas fui criada boa parte do tempo em Ambupe. Em Ambupe, né? Pois é, então é agora a entrevista com essas duas acompanhantes. Garotas de programa? Sim, Sim? Sem problema. Sem problema? Uhum. Hã? sim. Sem problema. Então pronto. Duas garotas de programa, duas acompanhantes de luxo que vão conversar com a gente sobre tudo isso agora. Vá direto lá no nosso canal do YouTube, BNews TV. Jogou, você vai ver todo um cenário e elas aqui. Vamos lá, Escorpiana e Ivete. Vamos começar com a Ivete, depois a Escorpiana. Ivete, por que você optou por esse mundo tão pesado? Eu digo pesado porque você sabe que você enfrentou. Sim, sim. Hoje você está tranquila, né? Você já está uma mulher já decidida e tal. Agora eu quero que você fale do início. Como é que foi o seu primeiro dia? Por que você entrou, Ivete, nesse mundo? Na verdade, foi por necessidade. Meus pais tinham se separado e a gente tinha uma qualidade de vida muito boa. E, de repente, as coisas viraram assim de cabeça para baixo. Eu, na época, trabalhava com telemarketing e acabei ficando desempregada. E aonde eu procurava, eu via que eu estava um salário de R$ 500 por mês, trabalhando o mês inteiro, e havia alguns anúncios, você maior de 18 anos, e aquilo para mim, no momento para mim, era uma coisa que me chamou a atenção. Porém, eu não tinha essa ideia de site, eu não tinha ideia de como era esse mundo. E aí, a partir do primeiro dia, já antecipando a questão da família, eu saí de casa e falando para minha mãe que eu ia resolver todos os nossos problemas. Então, desde o início, minha mãe soube
de tudo. Como é que você contou pra ela? Como é que foi o detalhe? Você saiu a primeira vez. Você se lembra da primeira vez? Sim, claro. Primeira vez nunca esquece, né? Não, não esquece. Eu acabei indo Como é que para uma boate. São Paulo? Foi em São Paulo e assim, na minha concepção, eu achava que tinha que ir para Augusta, para algo pesado mesmo. E eu era de uma cidade pequena, né? Então eu não tinha muita noção. E eu fui. Super verde. Cheguei lá, vi aquele mundo, as mulheres em cima do balcão. Eu falei, meu Deus do céu. Né? E foi bem complicado. Foi uma agressão muito forte para mim naquele momento, passar por aquela situação. Mas eu saí, acabei esperando uma semana, 2 semanas, e as coisas não aconteciam, acabei procurando outro tipo, aí fui para o privê, que eu achava que durante o dia seria algo mais leve, né? E aí eu fui, também foi uma experiência bem complicada, porque em determinado momento as meninas da casa acabaram me expulsando, porque eu era bonita, nova e... Ah, você ficava na casa? tinha que ficar, né, durante uma semana e Teve aí agressão? agressão não, mas eu fui praticamente botada para fora por volta de uma meia-noite, que a dona não estava lá e eu não sabia o que fazer, para onde eu ia, E com a minhas casa de sua coisas mãe? no chão. Não, isso estava em São Paulo, eu era do interior, Ah, sim. né? Então, foi bem complicado. E aos poucos eu fui me adequando, vendo o que era para mim, o que não era. Ganhando dinheiro já? Já, e aí eu acabei conhecendo uma clínica de massagem em São Paulo, que foi aonde eu consegui me encontrar, né? Fiz o curso de massagem, de massoterapia. E aí lá, no meu primeiro mês, eu tirei 30 mil reais. 30 mil. 30 mil. Então, mas também não consegui ficar muito tempo, porque é uma agressão muito forte, assim. Mesmo numa clínica dessa? Mesmo na clínica, porque eu não tive muitos parceiros até eu começar a trabalhar, então eu não tinha muita experiência. Quando você fala agressão, o que é que você quer dizer na prática? Agressão, assim, que eu digo emocionalmente, né? Às vezes você não conhece, de repente você abre a porta e aí você vê algumas situações. Uma pessoa que não tem nada a ver com você. Nada a né? ver, já me aconteceu, assim, de levar um vestido de noiva e pedir pra eu vestir. Isso é situações assim que você fala... E você disse, meu Deus. Você rejeitava? Rejeitou alguns? Não, lá na clínica Não a pode gente rejeitar. não podia, Mas nenhuma agressão física, mas mesmo emocional, né? E você ligava pra sua mãe pra dizer, mãe, tô bem, toma esse dinheiro aí que eu... Sim, Sério? Sim. Inicialmente minha mãe ia me buscar toda vez na clínica, ia me levar e me buscar. Então, assim, o que me ajudou muito foi esse apoio da minha família, né? Você tem filho? Não teve. tenho, não. Interessante essa... É. Aí depois... E aí depois? Então, aí depois eu trabalhei um tempo nessa E ganhando clínica, ganhando dinheiro. Guardando, comprando algumas Guardando, coisas? sim. E aí, infelizmente, eu comecei a sofrer um acidente de carro. Na época, eu estava fazendo alguns trabalhos na TV, na época com Pânico. E aí, eu sofri um acidente gravíssimo de carro, onde eu fiquei 3 anos numa cadeira de rodas. E aí, foi graças a desse dinheiro que eu guardei que eu pude me manter durante esse tempo. História? Que história, hein? Eu ainda vou escrever um livro. E aí, como é que você veio parar na Bahia? Então, e logo depois, eu arrumei um trabalho, né, Lá. na minha cidade mesmo. Mas aí começou aquela mesma história. O chefe dando em cima, que sempre acontece, né? E aí eu comecei a optar assim, se for para eu fazer isso, eu volto a trabalhar. Porque pelo menos eu tenho a minha independência, né? E aí, durante um tempo, eu fiquei trabalhando 1 ano. Quando eu vi que eu já estava recuperada do acidente, eu acabei tendo a opção de vir para Salvador, que uma amiga minha tinha vindo para cá. E eu acabei vindo para ficar 2 meses. E, de repente, eu fiquei 7 anos aqui. Me apaixonei por Salvador e acabei ficando por aqui. Bom, olha, tem muita gente perguntando, louco aqui querendo saber o endereço. Mais uma vez, o endereço agora. Tá louco aqui. Onde é que tá o endereço? O endereço é o seguinte, você vai lá no YouTube e bota BNews. TV, BNews TV. Vai lá na busca. Na BNews busca TV. do YouTube, BNews TV. BNews TV, valeu? E elas estão aqui para falar que agora, foi um pouco da história da Ivete. Ivete, agora vocês vão conhecer um pouco da história
da Escorpiana. Escorpiana está aqui e ela vai falar YouTube, exatamente no YouTube, porque isso aqui é um podcast no YouTube. Chega lá agora e bota no YouTube, bota BNews TV, não tem erro. Vamos saber a história também da Escorpiana. Tá aparecendo aí, Escorpiana? Tá aparecendo. Pronto. A Escorpiana tá aí, vai contar a história dela. Escorpiana, diferente da Ivete, Escorpiana é da Bahia, não é de São Paulo. Fala um pouquinho de sua história. Como é que você entrou nessa vida de garota de programa e por quê? Então, eu tinha finalizado o ensino médio e como a gente sabe, o ensino médio não ensina o suficiente para estruturar o jovem para a vida, né? Ensina muita coisa desnecessária. Então, acabou que eu me vi, tinha concluído o ensino médio e não tinha nenhum curso profissionalizante, não era boa em nenhuma área, mas independente disso, sempre gostei muito de cozinhar. Então, eu tentei, durante um tempo, ter confeitaria, fazer bolo, doces para vender. Mas a condição, minha casa sempre foi muito simplesinha, sem estrutura nenhuma, para nada. Então, eu vi que não seria possível ter esse comércio. Minha mãe também tem uns problemas psicológicos, então era muito difícil a convivência lá em casa. E aí eu sempre gostei muito de sexo, então me relacionava com muitos homens a troco de nada. Só por sexo eu era muito maltratada. Então, aí me surgiu um convite pelo Tinder de vir para Salvador. E eu ainda fiquei assim um mês, ainda pensando se era o que eu realmente queria. Mas aí, comparado à situação que eu via que eu passava em casa, a situação que eu passava com os homens, não conseguia emprego, entrevista. Mas você saia com os homens lá na sua cidade porque você queria ou você era porque eu queria. Então, eu tentei unir o útil ao agradável e deu certo. Então, eu aceitei a proposta de vir para Salvador. Via Tinder, foi? Via Tinder. Mas depois, quando cheguei em Salvador, foi eu mesma quem me estruturei sozinha. Como é que você chegou aqui? Foi para onde? Como é que você chegou aqui? Então, eu sempre fui muito sincera com minha mãe em questão de namoradinho. Vou passear, vou sair. Então, em determinado dia, eu disse para minha mãe que eu estava viajando para ver um ficante. Aí eu peguei uma mala de mão, uma mochilinha e vim para Salvador. Não tinha nem o dinheiro da passagem. E ganhei a passagem de um amigo meu. E aí cheguei, pouco tempo depois... Você já era garota de programa nessa? Não era. Eu vim para Salvador exclusivamente para começar a fazer programa. E depois que eu cheguei, eu vi que estava dando muito certo. Também começou a pressão psicológica das pessoas lá da minha cidade, no interior pequeno. Você é garota de programa, você é isso, você é aquilo. Descobriram? Todos os dias era isso. Mesmo sem mostrar o rosto, na época eu ainda era morena, as pessoas caçam, manda foto só no grupo de WhatsApp. Então eu disse assim, não devo nada a ninguém. Tô aqui pra tentar me ajudar a minha família. Sua mãe sabia? Nessa época eu já tinha contado, uns 2 meses depois eu tinha levado ela pra minha casa. Trouxe ela pra cá? Pra Salvador. E aí eu realmente contei. E aí quando eu contei pra minha mãe, eu fiquei com medo da reação dela, né? Mas aí que acabou que ela disse que me amava, que só era pra tomar cuidado com as drogas e com falsas amizades. E aí quando minha mãe me deu o alvará, eu disse, tá bom, mundo. Aí foi quando eu realmente me assumi escorpiana e veio um turbilhão de coisas. Você lembra a primeira vez que vida. você saiu? A primeira vez que você Lembro. saiu? Como é que foi? Primeira vez. Como é que foi pra cobrar? Porque era independente ou você participava de uma empresa? Não, eu tinha alugado um flat pra trabalhar. Você alugou um flat? Isso. Certo. Com uma menina. Então, assim, foi bem tranquilo, na verdade, porque eu tava fazendo uma coisa que eu gostava e não vou dizer que foi ruim. A minha primeira experiência, esse cliente ainda voltou bastante vezes, passou umas 3 horas comigo. Foi bem carinhoso, eu já comecei a ver a diferença do tratamento daí. Que os homens que eu saía de graça não me tratavam tão bem quanto os homens que me pagavam. E até hoje. Já deixei de atender por um tempo, tentei me relacionar novamente sem cobrar, mas só encontro fiasco. Só os homens que me pagam que me tratam bem. A história da Ivete foi mais pesada, mais sofrida do que a dela. Eu não contei muito da minha história. Conte. Não, é muita coisa. Não, fica à vontade. O programa é seu. Diga. Então, Mas você entrou no mundo das drogas? Não, nunca. Não? Rejeitou? Depende da droga. Maconha é bom, mas o resto não. Nunca gostei do resto. Já me ofereceram demais. Porém, não.
Mas depois desse flat, você continuou lá por muito tempo ou você foi para alguma clínica igual a Não, Ivete? eu trabalhei durante uns 2 meses, eu morei com essa menina, que eu vim pra Salvador ficar com ela, morar com ela, né? Depois a gente começou a não se dar bem, dava muito embate de cliente, ela tinha cliente no mesmo horário que eu, não dava pra atender, e como eu tinha chegado, ela já tava lá, a preferência sempre era pra Você ela, atendia no flat? no flat. Então, depois de uns 2 meses lá, eu consegui alugar o meu flat sozinha, nesse mesmo prédio. Passei uns 6 meses lá, ainda cobrava baratinho nos programas. Aí comecei... Quanto assim? R$ 50, R$ 100. Aí foi, conforme eu fui pensando o que eu queria pra minha vida, eu fui juntando dinheiro Juntou? pra poder, juntei, pra poder me mudar pra um local melhor e poder entrar no melhor site de Salvador. Que no caso, A Elite. eu tô hoje. Isso, Ah, você hoje é da Elite. isso. A Ivete não. Também. Ah, também é da Elite. Também, né, Sim. Elite? Ah, as duas são da Elite. Ela faz maior, como é que fala? Divulgação sua, o site da Elite. Sim, e aí? Aí você foi pra Elite e antes fez o quê? Antes de você ir pra Elite, você não passou perrengue nenhum? Pera aí, rapidinho, antes dela responder, se despede do pessoal do Instagram, quem quiser saber, vai Isso. lá pro YouTube. Exatamente. Vocês agora vão pro YouTube. Ó, 328 pessoas aqui. Então agora vocês vão lá no BNews, BNews TV no YouTube. Valeu? Entre aí E agora. mandem perguntas, hein? Isso. E mandem perguntas aqui. Antes tem nossos patrocinadores. Vamos lá, vamos Aliás, lá. parabéns a Daniel Gustavo, viu? E a Guto Alves, nosso diretor comercial, que fechou uma parceria com a Elite Girl. Isso aí, fechou. E outra coisa, tem muita gente já que acredita e confia no nosso potencial. Já na quarta edição, AB? Quarta edição apenas, a gente já está com vários parceiros aqui. Condos Cabos, Maratá, Bilbao, Boxcar Shopping, Prefeitura de Camaçari, BRF Construtora, Maxcom e também ITS Brasil. A gente vai ficando por aqui no Instagram e continua no YouTube BNews TV com a história aqui da nossa querida escorpiana. Vamos lá. Vamos lá, Escorpiana. Eu tava lhe perguntando o seguinte, você não passou nenhum perrengue? Então, no início é sempre muito complicado saber lidar com novos clientes, mas eu sempre tive assim meu jeitinho. Eu digo que maiores perrengues mesmo eu passei quando eu já estava em site de luxo, foi quando eu comecei a sair mais, me arriscar mais, aí aconteceram umas coisas bem tensas. Depois de um tempinho que eu me assumi, eu comecei a fazer relatos sobre a vida de garota de programa para o YouTube. E muitos dos relatos viralizaram. E foi quando as pessoas passaram a me conhecer. Então, é isso. Qual foi o relato assim que você fez? O relato que tem mais visualizações, Conta aí. acredito que seja sobre o meu primeiro virgem. Ah, então conta aqui pra gente. Você já era garota de programa? Não, Não. esse relato que eu fiz foi contando sobre quando eu não era garota. Um menino que eu tirei a virgindade, mas eu ainda não trabalhava como garota. Mas ele foi o que realmente me trouxe mais visualizações. E o segundo relato, mais visualizado, tem o pior cliente da minha vida. O pior? Que foi um cara que eu tinha encontrado com um amigo dele, ele estava no apartamento, eu fiquei com ele, foi um fiasco. E ele começou a me mandar mensagem nos dias, passou uns 4 dias assim mandando mensagens. E aí, um belo dia, um número entrou em contato comigo, me ofereceu carona para ir comigo até o motel, queria marcar um programa e eu não aceito carona de cliente, ele insistiu, disse não aceito. Aí eu cheguei no motel. Quando cheguei no motel, uma mulher me recepcionou me jogando terra, acho que era terra de cemitério. Misericórdia. Terra? Ela tava com um balde de terra, ela me jogou a terra. A mulher? A mulher dele. Nossa. E aí quando eu olhei, ele tava atrás. E eu fiquei tipo, o que é que tá acontecendo, meu Deus? Eu sou uma vagabunda, eu sou escrota. Eu disse, o que é que tá acontecendo? Eu perguntando pra ele. Toda suja de terra. Toda suja de terra. Aí eu vi que ela tava bastante estressada, eu comecei a me ligar, né? Não sei, talvez ela tenha pego o celular, visto conversa dele comigo. Aí eu tenho spray de pimenta, eu até trouxe aí. Aí eu disse a ela que ia pegar o celular pra poder mostrar nossas conversas, mas quando... Mentira, eu não peguei o celular, eu peguei spray de pimenta. E jogou nela. E pau. Não. Aí eu peguei spray de pimenta, ele já tava pra vir pra cima de mim, ela também, um quartinho minúsculo de motel. Eles iam te bater? Com certeza. Mas por quê? Não sei. Uma loucura. Pelo visto, não sei, ele inventou que eu era amante dele. Ah, entendi. Ela pegou o celular. Mas assim, Você usou o spray? é uma história estranha, porque assim, se ela... Ok, ela pegou o celular dele, mas no celular dele tava explícito que eu era garota de programa.
Mas no contexto, assim, do acontecido, parece que ela imaginou que eu era amante dele, que eu queria ele. Eu comecei a esculhambar ele Preferiu todo. acreditar Foi? nisso, Falar né? o que realmente sempre tinha assim. acontecido. E ela? Que ele não vai trair em nada. E aí apontei o spray pros dois. E aí foi quando eu comecei a mostrar os prints e realmente provei pra ela Que era ele. que eu era garota de programa e que ele que tava me procurando. E aí que ele foi saquetando, essa mentirosa, ele começou a murchar. Murchar. E no final eu fui pra pegar o Uber, né, na garagem do motel. E aí ela desceu, veio me pedir desculpa chorando, que ela tava com aquele cara e disse, o cara que você arranja pra sua vida. Mas aí acabou que depois ficou De tudo boa. de Precisou boa. usar o spray, não, né? Não. Pretende usar aqui também, não, né? Só se for preciso eu uso. Vamos Scorpiana pegar leve na pergunta aqui. viu? Scorpiana tem uma loja virtual. Tô recebendo aqui uma mensagem. É ela que o perfil empresária? É o seu? Não, empresária. É ela, né? É. Empresária? É Você isso. tem uma loja? Tem uma loja de lingerie e sexy shop. Estourada essa escorpiana, viu, bicho? Fale um pouquinho, faça comercial, aproveite. Faz o A merchan Como é aí. que é? loja tem um site online, é lasequetslingerie.com.br, lasequets com 2 T's. E o Instagram é @lasequets, lasequets também com 2 T's. E aí lá tem um link, tem um WhatsApp pra comprar produtinho erótico e lingerie. Scorpiana, depois que você falou que contou tudo pra sua mãe, tipo, ligou, foda-se. A partir desse momento, você passou a viver sua vida tranquilamente, sem pudor nenhum, sem esconder nada, pra todo mundo de sua cidade, quem quer que seja? Exatamente. Só que depois aí eu senti também as consequências de contar muito sobre a vida. E aí foi quando E eu não pesava o preconceito sobre você, não? Porque quando você consegue esconder mais um pouco, nunca eu acho que- liguei, não? sabe? Tipo, eu tô na vida por quê? Por mim, por minha mãe? Então, Mas você tipo, gosta? já gostei muito mais. Hoje em dia não é uma coisa assim que eu... O que Sabe? que ela gostou? Não tem aquele encanto, vida. não tem aquele encanto do início. Hoje mais. você escolhe? Você escolhe? Hoje eu tô bem enjoada. Tipo assim, se o cara ligou o João ligou pra você. Olha, eu sou o João aqui, tô chegando aqui de Alagoas, tô aqui numa pousada tal, quanto é que você quer pra sair e tal? Você vai dizer, epa, quem é João? Como é que é? Como é que você... Tem que ser muito educado, não tô gostando mais de atender em pousada, justamente por causa desses perrengues aí que eu já passei, né? Prefiro que seja no meu local. Se for bastante educado, eu tiver disposto também, é interessante. Mas não tenho pego todos os clientes como eu fazia antes. Antigamente era rodo. Exatamente. Ivete, você já saiu assim com alguém famoso? Já. Algum político? Daqui? Já, Daqui? já, Daqui? já. E eles foram como com você? Como é que eles são? Discretos? Então, Fala lá, como é que é? Super discretos. Todas essas pessoas, assim, importantes aqui de Salvador, já saí com vários, são super discretos e como a Ana falou, a gente é muito bem tratada. Às vezes muito mais do que pessoas que a gente já teve relacionamento, né? Lógico que tem que tomar um pouco de cuidado, eu mesmo tenho meus cuidados, que eu não atendo depois das 10 da noite, justamente porque você começa a entender o que você pode fazer, o que não pode fazer, justamente para você fugir, né, dos Quem perigos. você já vai encontrar a partir de determinado Exato. horário. Vocês colocam algum limite no sexo em si? Tem alguma restrição? Eu tenho algumas. Qual é a sua restrição? Quais são? Bom, eu não faço o completo. Anal? Não faço, O anal, você não não faço, faz. não Anal você não faço. faz. E assim, eu não faço nada que me agrida, assim, que não seja interessante pra mim. Às vezes, por exemplo, a questão de dominação, que a pessoa já pergunta, você faz? Não faço, não faz meu perfil de atendimento. Eu adoro. Nós somos perfis bem, Como é esse bem perfil de diferentes. dominação? Conta pra mim, como é a dominação? A questão da dominação às vezes eu recebo mensagens tipo, posso ir na sua casa comer seu resto de comida? Posso colocar sua roupa? Ser seu empregado, o cara Ser quer ser seu nosso empregado, empregado. arrumar a nossa casa e pagar a gente pra isso. Isso, E ter o sexo exatamente. depois. Muitos Na não maioria das querem vezes, sexo. não. Também tem a dominação na parte da inversão de papéis, cara que Sim. gosta de ser humilhado, fetiche de corno, tem muitos aí. Já realizei um fetiche de corno em público, no Como? barzinho do Imbuí, o cara me contratou, pagou R$1.500 pra passar, 1.500? passar umas 3 horas com ele, e aí a gente sentou no barzinho do Imbuí, super conhecido, super movimentado, e qual era o fetiche dele? Ser corno. Ser corno. E eu fiz isso. Então eu sentei Aí ao você lado fez o dele. quê? Sentei ao lado dele, os caras começaram a me olhar,
E eu tava liberada pra paquerar os caras. Então eu comecei a ir na... Eu via, né, que as pessoas ficavam indo, eu comecei a ir na mesa, tinha assim uns 3 caras numa mesa. Dava mole. Aí eu levantei, comecei a piscar e o cara assim, sem entender, né, porque é o cara do meu lado. Aí fui lá, dei um beijinho no cara. E o cara, isso é sério mesmo que tá rolando? Eu disse, meu namorado, ele é tranquilo. Eu já passei por uma situação parecida, só que foi um casal. Ele me contratou para eu ir para uma festa e para dar em cima da esposa dele, para criar uma situação. Que tava também sabendo da situação. Sim, não, ela não Ela sabia. não. Ah, tá. Ela não sabia. E aí eu fiquei próxima, e foi no banheiro, aí criou toda aquela situação E aí? E aí rolou. Mas também, assim, foi um Tem valor gente bem participando considerável. aqui, Ivete Scorpiana, perguntando, Binho Gomes, um abraço, meu irmão, tá sempre acompanhando a gente aqui. Zé, boa noite. Pergunta pra ela se já fizeram ou foram convidados pra fazer filme pornô. Já. Fez ou foi Sempre convidado? sempre tem convite, Convite. né? Já pensaram em topar? Não. Jamais. Pra mim, eu digo assim, uma coisa pra mim é exposição em foto. Exato. Outra coisa é exposição em vídeo. Tanto que os clientes pedem, deixa eu filmar você. Não, Nanina, não. De jeito nenhum. Pedem pra filmar? Pedem. E pagam? Se quiserem pagar, Mesmo pagando, não quero não. você não quer. Não. Por que vocês não querem? Nem por dinheiro algum? Pra mim são trabalhos bem distintos, né? Uma coisa é ter fotos minhas lá no anúncio, outra coisa é ter vídeo. Não faz minha vibe. E pra você? Pra mim também não. É pela questão também da vida pessoal. Já é tão difícil a gente ter uma vida pessoal trabalhando com isso. Verdade. É muito difícil. Porque é uma escolha que você faz. Eu vou Sim, fazer isso. sim. Porém, vida pessoal esquece, você não vai ter. É muito complicado você encontrar alguém que realmente Que aceite, te né? aceite. Aproveitar que você falou em vida pessoal, vocês pensam em estabelecer uma família e comunicar isso e manter de forma paralela a profissão de vocês? Ou pretendem manter, constituir uma família depois que largarem a vida de acompanhante de luxo? Eu, na verdade, entrei novamente nesse mundo justamente por conta da pandemia. Então, eu Sim. tenho meus objetivos, assim, bem firmados. Tenho um sonho, lógico, de constituir uma família. E não me vejo escondendo o meu passado, porque não tem como. Quem tiver com você vai saber do seu passado. Tem que saber. E é melhor contar logo no início. Sim, Vai chamar do sim. mesmo jeito. Quando Você pretende Na seguir- maioria das vezes, às vezes você acaba conhecendo pessoas, por exemplo, próprio cliente, no né? próprio cliente, acaba virando uma pessoa que você... E já teve algum cliente que mexeu com vocês assim? Sempre tem. Sempre? É porque justamente a gente não tem vida pessoal, então você encontra uma pessoa, conhece, acaba criando uma intimidade, acaba criando um Carência. carinho. Carência também. Agora vem cá. É Carência. difícil, lógico, eu conheço, ainda mais... Eu conheço uma pessoa que essa pessoa, eu acho que está até vendo aqui a gente, nesse exato momento. Essa pessoa foi para uma despedida de solteiro, correto? Na despedida de solteiro eles fecharam a cobertura de um motel famoso aqui. E quando ele chegou, tinha 7 garotas e 10 caras. E aí aquela pegação, tomando uísque, drink, não sei o quê. Ele focou em uma garota, sabe? Lá na cobertura. Na cobertura. E passaram horas conversando. Transaram, obviamente, transaram. Ele pagou tudo direitinho. Depois ele pegou o telefone dela. E eles saíram. Só que ela é profissional. Sim. E toda vez que ele saia com ela, no final, ela dizia assim, infelizmente, mas eu tô aqui, eu preciso. Ele pagava. Mas sabe o que aconteceu? Ele tirou ela da vida. E tem 3 filhos com ela. E já vivem juntos há 8 anos. 8 anos. Não é um negócio legal? Você conhece várias histórias dessas? Você Sim, Conheço. sim. Bastante. Mas é que hoje em dia o mundo está... questão do preconceito, né? As pessoas falam, mas você faz isso para ganhar vida. Hoje em dia, no mundo que a gente vive, todo mundo está se vendendo de uma forma ou de De outra. formas diferentes. Se querem julgar, quem E realmente vai lá e apontam, cobra então- dinheiro, né? Então, hoje, assim, eu particularmente conheço um pouco da história da Ana. Eu acho que a gente acaba tendo muito mais caráter, um pouco mais do que Muita gente. muita gente por Mas aí. em algum momento, assim, de sua trajetória profissional, você já achou que estava... Você já se julgou, achou que estava fazendo algo errado? Faço isso sempre. Infelizmente, sempre isso passa na minha cabeça. Muito. E aí aquela briga contínua, né? De você, não, tá tudo bem. Tem sempre a luta É. interna, né? Uma briga interna. É. Mas você vai concordar comigo Mas quem ganha que nessa luta interna?
A necessidade A financeira. necessidade e a questão de você ter, acho que no nosso caso, a família do Mas lado. eu não falo nem né? na questão de, tô fazendo isso por dinheiro, mas de internalizar que você tá fazendo algo que é com a sua vida, que ninguém tem nada a ver e que isso não te torna você pior nem melhor que ninguém. Exato. Na verdade, eu acabo me julgando um pouco mais por algumas situações, às vezes, que a gente possa... Acho que é pela pressão Nossa. emocional mesmo. Você É. tem vontade, Escorpiana, você tem vontade de sair da vida? Ah, Você tem? Tenho, Tem muita vontade? tenho. Se dissesse hoje pra você assim, olha, Na verdade, eu tinha saído há uns meses. Foi? Só que eu tenho as empresas para administrar. Então, eu voltei mais para poder investir, né? Porque nenhuma empresa cresce de início sem investimentos. Então, eu preciso fazer dinheiro para poder investir nas empresas e depois realmente poder ficar tranquilo. tem muitas garotas de programa que não se dizem garotas de programa e que transitam na sociedade, Com certeza. certo? Fazem a faculdade e aí elas dizem, olha, eu não sou garoto de programa, mas eu gosto de luxo. Aí os caras da sociedade levam ela para lanchas, fazem festa em coberturas com políticos famosos, Sim. conhecidos, Artistas. e aí é champanhe, elas tomam champanhe, elas comem caviar, lagosta, vivem uma noite de garota de programa, só que ela não recebe. Aí no dia seguinte acorda de ressaca, tá gorda, transaram com ela e ela não ganhou nada. Tá lá ostentando, ok, comeu caviar, bebeu uísque, champanhe e o dinheiro. Muitos assim ainda passando necessidade, claramente passando necessidade. E muitas são levadas por agenciadores profissionais, que a gente conhece muitos aqui, agenciadores profissionais. Que o que é que eles fazem? Eles pegam essas menininhas de 20, 19 anos da faculdade, cabecinhas ainda pequenas. No interior também eu vejo muitas meninas. Então, também, aí o que é que eles fazem? Olha, pô, eu vou sair com tal político, um cara foda e tal. Vamos lá pra festinha hoje na casa dele. Aí ele leva 6. Quer dizer, diretamente, elas estão seguindo passos dele. Sim. Por várias vezes. Eu já conversei com algum. Não, velho, o cara aqui é aquele cara, ele traz as meninas pra cá, papapá. E todas são seduzidas por esse agenciador. Esse agenciador, indiretamente, ganha porque tem cargos em empregos públicos, coloca a mamãe para trabalhar em emprego público, ele diretamente leva meninas para esses políticos e ele é favorecido por esses políticos em alguns casos, óbvio. Pode saber disso, esses agenciadores, eles trabalham em cargos públicos e ganham. As meninas são bobocas, com 19, 18 anos, se deixam levar porque, eu vou para festinha do político tal, Vou pro camarote. Ostentar. Camarote, pro lounge. camarote, e nada de dinheiro, mas ele ganha. Ele ganha, o E agente. deixa de pagar. Elas Os luxam, caras ele deixam de ganha, pagar. elas luxam. Só, E ele né? vende a ideia do luxo. Do luxo, é. É muita menina E hoje dessa- com esse negócio de rede social, isso deve estar muito mais forte. Tá. Né? Com stories, você quer se exibir, você quer mostrar o que você tem. Que você tem não, que é dos outros, mas que você está Mas que você tá usufruindo naquele ali. momento. Agora, a Exato. Escorpiana, você já saiu com um político? Político Famoso? já. Você não sabia que ele era político famoso. Quando você chegou lá que abriu a porta, é mais ou menos assim. O que eu saí assim, que eu diria que é mais conhecido, eu sabia. Porque, tipo, a gente pensa que eles vão trocar a foto de perfil, mudar o nome. Não. Chama a gente Na com a cara foto dura lá. mesmo. De terno, todo engravatado. O nome mesmo lá. Tudo certo. Ainda pedi desconto. Já funilou aí, já dá pra ter uma ideia dos casquinhas. Você começou cobrando. Aliás, tem um político que elas me falaram aqui. Esse político, ele é conhecido, é viciado. Ele é viciado. Ele é viciadíssimo. Ele é viciadíssimo. Mas ele paga direitinho. Mas você me disse que começou fazendo um programa de R$50, R$100. Você também? Nesse preço? Foi inicialmente, meu primeiro programa foi R$400, Já? foi com um gringo, e depois eu fui para o privê, que foi R$60, R$70. Depois Caiu. Fui bastante. Caiu. Depois para a clínica, que era em torno de 250, e aí depois eu Firmou na vou fazer seguir carreira solo, que é melhor. E Hoje, aí, hoje Escorpiana, você cobra quanto? A partir de 300. R$300 a hora. A hora. Uma hora. A hora. E você? 400. A hora. Uhum. Saiu é 400. Sim. Paga antes ou paga depois? Como é que é? No local que eu atendo, pra mim é tranquilo, paga depois. Por segurança. Mas antes eu cobrava antes porque tem muitos problemas, né, que costuma dar. Fugir.
Sumir. Não fugir, mas chegar na hora o cara saber que eu não tenho máquina de cartão e vir com cartão pra passar e aí... Várias coisinhas do tipo. Quando você aumenta um pouquinho o cachê, você acaba fugindo um pouquinho desses problemas, que as pessoas são um pouco mais selecionadas, então chega, pagamento mesmo só depois, sem problema, né? Acaba passando um pouco mais de segurança. Agora- Sempre em dinheiro. Sim. Agora fala assim. Dinheiro, Pix, cartão. Agora com o Pix fica fácil. É. Agora, tem uma história, tem algumas coisas que eu gostaria de tirar. Se é lenda, se não é lenda. Fala-se que jogador de futebol e pagodeiro, vocês já sabem a lista. Como é que vocês trabalham com essas duas categorias? Terríveis. São terríveis? Pode iludir. Que tipo de ilusão? Só que você teve já um sabe, né? Teve um que... Conta aí, Na larga o época eu dossiê. não sabia, eu tava realmente iludida. Disse que ia me dar aliança e me levar pra... Aí ele me Ei. chamou, inclusive, tem umas 2 semanas. De novo, me deixou no vácuo de novo. Que me Mas dar qual foi a aliança. promessa? Ele disse, ele gostava de mim, que ia me dar aliança, que ia me levar lá pra viajar com ele, que ia me dar uma mesada. E depois some. Mas você transou? Transei. Ele é jogador daqui? Talvez. Bahia ou do Vitória? Não, esse... Como é que eu falo? Já saí com outros jogadores, mas esse é aposentado. Você já saiu com jogador de Bahia e de Vitória? Já. E pagodeiro? Já saiu com pagodeiro? Pagodeiro, Já que saiu? eu saiba, Não, não. saiba, jogador não. Não? Outros ritmos sim, né? Agora, me fala uma coisa, como é que vocês conseguiram passar a pandemia? Porque vocês vinham mantendo uma linha e tal. Atendem quantos clientes? Você, Ivete, quantos clientes no dia você chega a atender? Então, é muito relativo. Eu tenho já alguns clientes fixos, né? Então, geralmente 3, 4 dia? clientes no dia. No dia. Eu evito também trabalhar muito, porque é uma coisa meio desgastante, assim. Sim. Ainda mais Esses quando eu clientes faço a fixos massagem, que você então, fala, eles geralmente te procuram de quanto em quanto tempo? toda semana. Toda semana. Sim, toda semana. E aí quando se fala de 3 ou 4 relações por dia, vocês conseguem gozar nas relações ou é só mesmo para dar o prazer a ele e ponto final? Só isso. Exatamente isso. Pelo menos no meu caso, né? Não Então, posso responder por O Ana. que acontece? Há uns tempinho atrás eu descobri problemas com ninfomania. Hoje eu tô, graças a Deus, controlada. Então, antes, que foi quando realmente a escorpiana surgiu, eu tinha inúmeras relações durante o dia, não ficava satisfeita e conseguia ter orgasmo com todas elas. Por mais que eu não gostasse do cara, por mais que não tivesse bom, Gozava em eu todas. conseguia ter orgasmo. Sem querer ter orgasmo. Sentia? Sim. Nossa, eu ficava exausta. E hoje? Hoje em dia, não tenho mais o fluxo de antes. E o orgasmo também eu deixei pra ser uma coisa mais íntima, de fazer com quem eu sinto. Até porque suga muito nossa Intimidade energia, também, né? Sim, intimidade Então, é hoje em tudo. dia eu Agora- não quero fazer qualquer um. E vai te- Mas, tipo assim, você finge o orgasmo, Não. Não. mas também não fica parecendo a não, boneca inflável. lógico que não. Inclusive, quando eu cheguei a Salvador, eu comecei a ter orgasmo depois de me tornar garota de programa. Nunca tinham tido orgasmo. Antes, tinha tido assim o primeiro, há uns 3 meses antes de me tornar garota, mas tinha acabado. Aí Entendi. depois que realmente soltou de vez. Quando eu comecei a trabalhar. Conhecer o corpo, né? Porque você fingiu o orgasmo, Não, o cara é percebe, péssimo, né? sim. É que Como eu você trabalho. trabalha isso? Eu O cara vai gozar e você fica... Então, eu trabalho geralmente com o sistema mesmo da massagem. Depois, eu sou terapeuta tântrica também, né? Me formei pela Rede Metamorfose. Então, você acaba preparando o momento, né? Então, geralmente, quando vai ter realmente o ato sexual, é uma coisa mais rápida, porque você tem toda aquela preparação O da estímulo, massagem, o estímulo, né? O que fica mais tranquilo, tanto para mim como Pra para o ele. cliente também, né? Verdade. A Lingam, É. você faz a Lingam? Faço. Como é que é isso? A Lingam É uma massagem tântrica feita no pênis. sim. É incrível. É que às vezes Mas pode contar, como é sim. que é a Ligan? a Lingam, na uma verdade, masturbação, é você uma masturba? masturbação, você chegar, na verdade, a terapia tântrica, ela condiz, assim, de você chegar no orgasmo sem o ato sexual, só com os toques diferentes. Certo. Então, a gente acaba aprendendo as técnicas, Não né, é uma que você masturbação faz convencional que vocês costumam Sim. ver. São movimentos diferentes. que você fala, poxa, nossa, isso eu nunca senti, e aí, né? Mas faz oral?
Não, quando se faz a tântrica, ela não envolve relacionamento mesmo sexual, ela é só mesmo dos toques. Certo. Mas aí a gente faz um mix, né? Hoje eu tenho 3 modalidades de atendimento. É. Eu tenho atendimento sexual, tenho atendimento de massagem e tenho atendimento de dominação. Quando é de massagem, eu faço a massagem no Uru, que é um óleo gel deslizante, corpo a corpo, junto com a massagem relaxante, e finalizo com a Lingam. O cara não tem penetração nenhuma comigo. Ah, A dominação é os caras que gostam de De quê? inversão. deles serem dominados. Inversão Como é que é a inversão? inversão que predomina. Você come o cara. É. Você come o cara, literalmente? Bato nele, xingo ele. E piso come nele. ele? Sim. Coloca um vibrador aí. Vibrador não, aquele coisa grande. A cinta. Ah, tá. Ah, sim. Acabou de chegar uma pergunta, inclusive, sobre isso. Meu amigo Adorno tá aqui. Pergunta para as meninas se é frequente homens casados virarem gay na relação. Na verdade, Eu não Lógico. diria virar gay. se É colocar uma coisa como... muito complexa. Sim. É. Mas que a inversão é o que predomina. Eu vejo também muitos homens casados na inversão. Realmente tem. Os homens tudo lindo, né? Vamos pegar perguntas aí do YouTube, Vamos ter velho. pergunta Sim. e tem foto também das meninas. Vamos pra ver gente foto das colocar meninas umas fotos aqui. Aí. Vamos lá, meu amigo. Em nome de quem? Em nome de Bateia. quem, Rafael? Vamos lá, em nome de... Agradecer a Elite Girl, Claro. que gentilmente cedeu as meninas aqui. Então, As duas são do as Elite duas Girl, são né? da Elite Girl. Então, E aproveitar e falar dos obrigado a nossos todos. parceiros aqui, com dos Cabos, Maratá, Bilbao, Boxcar Shopping, Prefeitura de Camaçari, BRF Construtora, Maxcom e Internet ITS Brasil. Beleza. Aí a foto. Essa é Ivete. Foi feita como, Ivete, essa foto aí? Onde foi que foi feita? Essa foto eu fiz na Platinum com o fotógrafo Marcelo. Só faço minhas fotos com ele. Inclusive, essa semana eu vou fazer um ensaio novo. E é uma das minhas preferidas, essas fotos. Vamos lá. Mais fotos aí. Essas fotos são Sim. recentes? São. Fiz logo quando eu cheguei aqui, né? Aproveitando a sua pergunta da Sim, pandemia. da pandemia. Você vinha fazendo um trabalho... Sim, eu estava fazendo um trabalho em Morro de São Paulo. Eu estava com uma pousada. Eu Não tinha... estava fazendo... Não estava fazendo programa, já tinha passado, assim, já tinha virado essa página, né? E tinha virado uma empresária de sucesso, porque estava indo tudo fluindo muito bem. Estava com meu dinheirinho, vivendo a minha vida, morando naquele paraíso. E aí a gente começou a ver toda aquela situação, né, nos outros países. E acabou chegando aqui. Quando chegou na ilha, foi de um dia para o outro, fechou tudo. Eu pensei em continuar, mas eu acabei entregando, porque eu não sabia como que ia, em um ano, se ia voltar, se não ia voltar. E acabei voltando, fui para São Paulo, fiquei um ano da pandemia em São Paulo, esperando que as coisas voltassem ao na casa de normal, sua mãe, na casa da minha mãe. sem fazer programa. Sem fazer programa, por conta do medo da pandemia, né? E aí as coisas, o meu dinheirinho que eu tinha guardado. Aí a escorpiana. Isso. Dinheirinho. Ensaio de dominação. O dinheirinho que eu tinha guardado foi acabando, porque não vai entrando, só vai saindo. Claro. Minha família toda tinha, meu irmão, enfim, tinha negócio próprio. E aí foi fluindo, chegou meados de abril, não tive mais opção. Eu falei, preciso Voltou. voltar. E aí a opção era voltar para Salvador, justamente porque eu já tinha pessoas que eu conhecia aqui, tinha casais, enfim. Eu falei, pelo menos lá eu sei que eu consigo pelo menos dar uma respirada. E aí eu vim para cá dia 22 de abril, mais ou menos, que foi quando eu cheguei e retomei as atividades, né, como Você falou em acompanhante. casais, você atende casais? Muitos. E Muitos. como é que é? Você fica com a mulher dele? Sim, sim. Faz sexo também com a mulher dele? Sim, mas eu acabo indo mais pela terapia tântrica, que Da a mulher. mulher, sim, porque a grande maioria das mulheres às vezes não se conhecem, né? E Sim. o tântrico, ele acaba liberando. Aí ele entra no meio. Sim, sim. Mas a maioria das vezes é mais um atendimento mesmo para a mulher, porque às vezes a mulher fica com ciúmes. Tem de todos os tipos, né? Tem casais que eu atendo que eu conheço há mais de 5 anos, 6 anos, que eu já virei amiga, que a gente sai para jantar, enfim. E você, escorpiana, você atende casais assim? Atendo. E faz sexo com a mulher do cara? Aham. E o cara entra no meio de vocês duas? Quando ele não quer deixar ela lá só comigo, ele também participa.
Qual foi a situação mais inusitada, falando em sexo mesmo, que vocês já passaram, de posição ou de qualquer coisa durante o ato sexual? Nossa, A Ivete já Deus, falou que não faz o completo, que é, Vocês que nunca é o foram, você anal. nunca foi pra rua? Foi pra rua? Não, Pra pista? não. Não. Nunca foi. Teve alguma coisa que Ali chamou é a atenção submundo, aí? né, Ivete? Sim, eu acho Você já perigosíssimo. Não, também Vejo não. muita violência, né? É. Ali, Perigoso, né? Ali é submundo. Demais. Sim. Nossa, tem tanta coisa pra contar que na hora chega da Eu acho que, assim, uma situação que eu fiquei mais, assim, impressionada foi uma mulher que entrou em contato comigo. Ah. E raramente isso acontece. E aí eu fui atendê-la. E aí cheguei lá, enfim, rolou normal. E no final do atendimento, o telefone tocou do quarto da suíte, né? E aí ela, não, já terminei aqui e tal. Não, eu vou levar ela para te conhecer. E aí ela saiu do quarto e estava o marido dela em outro quarto do lado, só que ele estava com um garoto de programa e ele estava com ela. Eu acho que foi a situação mais inusitada, rolê assim, que aleatório eu fiquei esse aí, assim, chocada. Aí eu falei, nossa, eu achava que eu tinha visto de tudo já. Mas aí não teve envolvimento. Não, a gente já tinha terminado, Sim. mas assim, eu acho que ela tinha um acordo de ficar com uma garota e ele ele com o com o garoto. Mas você beija? Porque tem garoto de programa que não beija. Então, é muito beija? íntimo isso. Diga assim, já tem uma É, atividade muito. sexual, deixa o beijo pra ser Porque alguém que a tem- gente tem- realmente gosta. É um selinho, mas a intimidade, eu acho, às vezes, Isso o vem da- beijo é mais íntimo do que o sexo. Muito mais. Entendeu? Muito Então- mais. O beijo é o beijo. É. Agora, isso vem daquele filme Uma Linda Mulher. Tem isso Você também. lembra? Não. Ela não beija o cliente. Só que o cliente faz de tudo e se apaixona loucamente. Você assistiu? ó? Já Sim, É. Ela é garota de é um programa. clássico. Que sofreu um preconceito absurdo. Sim. Você não assistiu esse filme, velho? Assisti, mas não lembro. Ah. Tem várias perguntas. O povo sabe mais da vida das meninas do que elas mesmas. Na próxima vez, traga a Lara e a Baby do Elite Girl. Ivete atende lá pelas bandas de Cajazeiras. Pertinho. Essas mulheres sempre contam histórias de sucesso. Eu gostaria de saber desse mundo que dizem ter muitas drogas, exploração e ameaça. Elas podem falar um pouco disso? Bom, ameaças, assim, só se realmente tem alguma mulher de cliente que pega o telefone, enfim, que às vezes acontece, mas, assim, às vezes o homem só procura realmente o que não tem em casa. Hoje em dia, eu tenho atendido pessoas, assim, que reclamam, assim, olha, faz 2 anos que minha mulher não faz um sexo oral em mim, sabe? Então, lógico que essa pessoa vai procurar alguma coisa fora. Então, só que aí a culpada dessa história é você que É tá sempre a ali garota. no site, Não é o cara que não é o procurar. cara. Qual foi o maior Né? cachê que vocês já receberam? Você, qual foi o maior cachê? 4.200. Foi pra fazer o quê? Uma viagem? Não, Uma hora? fiquei... Não 1 hora, precisei umas 5 horas. Mas assim, não precisava. Ele passou o cartão 2 vezes pra mim. O primeiro pagamento era pra ser R$600. Ele me passou 2.200. Tipo, ele gostou de mim. Ó, tranquilo. Você nunca mais viu esse Felizardo? Eu vi. Outra vez. Com a namorada dele. Ele levou a namorada. E aí você fez dupla. 4 e esse valor aí de novo. Um valor de novo. Ele não ficou comigo. Só Não. fiquei com ela. Você só ficou com ela? Mais perguntas aqui. Ivete já pegou algum homem que terminou o casamento pra ficar com você? Já aconteceu. Do cara terminar o casamento? Já aconteceu. Você é garota de programa? Sim, E aí? aconteceu. E é uma situação bem complicada, mas é aquilo, Mas vocês ficaram? a gente acaba não tendo uma vida pessoal, né? Então, você acaba, por questões de carência, você acaba conhecendo, Envolvendo, se envolvendo, não tem como. Mas aí não deu certo. Né? Depois. Enfim. É muito delicado, né? Essas situações são bem Aqui complicadas. tem outra pergunta lá. Aqui é tal. Ivete atendia no Bahia Suíte. Agora está no Caminho das Árvores, né, Ivete? Sim, Isso é sim. verdade? É verdade. Fala o nome dos prédios. Na não, verdade, Gabriela, na depois. verdade, quando eu morava É? no Bahia Suíte, eu nunca atendi lá. Na época, quando eu trabalhava aqui, não tinha essa coisa de hoje você precisar ter local. Hoje, se você não tem local, você perde o trabalho. E antigamente eu atendia só no Motel Del Rey, né? E Só hoje? atendia lá. Hoje eu tenho meu local.
Você atende lá no seu Atendo local? no meu local, no meu apartamento. Só atende lá? Não, às vezes tem muitos clientes que são conhecidos que acabam que não podem passar na recepção, que aí eu vou atender em hotéis e motéis, né? Mas a grande maioria eu Como atendo... é essa história da vizinhança vendo sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce? Então, geralmente, como eu Pessoal do pego prédio uma parte hotel, então não tenho esse problema. É. Na verdade, você acaba pagando um caríssimo no flat, justamente para você ficar um pouco mais à vontade. Eu não poderia morar, por exemplo, num residencial normal, que eu sei que ia ser problema, né? Ainda mais se eu pego uma vizinha louca, não ia dar Fofoqueira. muito certo. Escorpiano, e você? Onde você mora, você atende ou você atende em outros lugares? Como é que é o seu atendimento? O cara vai no seu local? A maioria vai no meu local. Onde é? Flat? Flat também. Flat, é. E aí tem um lugar reservado só para atendimento. Vamos lá, Rafael. Vamos lá, Zé. Queria fazer uma pergunta para a Escorpiana aqui. Diego tá aqui, rapaz. Você falou no início, quando você começou a contar a sua história, eu vi que você, inclusive, estava rindo e falou até de uma forma mais leve do que quando ela contou o início da história dela, mas depois você disse que está nessa vida agora por necessidade, né? Quando é que você acha, e se você tem vontade, de dar uma virada nesse jogo e falar, não, a partir de hoje eu vou procurar fazer uma outra coisa que não programa? É uma vontade sua? É um plano seu? Sim. Eu tô nos trâmites para lançar minha segunda empresa, fazer o que eu realmente gosto. E com base nisso aí, assim que eu realmente estiver estruturada, Sim. aí eu posso me despedir. Quanto tempo assim você prevê que vai estar fora do ramo? Não demora muito Não tempo. muito, né? E você, Ivete? Eu creio que até dezembro, no Porque máximo você realmente janeiro. voltou por uma necessidade, Sim, né? sim, foi para uma necessidade. Hoje eu tenho um investimento em Fortaleza, Sim, juntamente com a família, que é uma barraca de praia em Combuco. sim. Mas eu almejo voltar, não sei se para o turismo, mas voltar, né, na parte empresarial aqui em Salvador, não sei. Mas eu creio que até janeiro, fevereiro eu já Vocês já têm uma saio. idade média para encerrar a carreira de garota de programa? Vocês têm uma idade média? Pra mim, não é bom pro psicológico de nenhuma mulher passar tanto tempo nessa vida. E eu vejo mulheres que, nossa, trabalham há 30, 40 Não anos. consegue sair, né? Não consegue. E realmente prejudica muito o psicológico. Existe Se alguém você que não faz se isso cuidar. porque quer, porque gosta, porque por Acho que já prazer? existiu. Eu Eu creio já que fui essa sim. pessoa que fiz porque eu queria, porque eu No gostava. início você gostava. Mas aí tem as fases, né? A gente tá em mudança constante. Então, Olha, elas já atingiram Sim. um nível dentro da carreira de garotas de programa que a qualquer momento elas podem dizer, ó, tchau. Tchau, já fui. Já tô com meu dinheiro guardado aqui. Sim. Você economizou dinheiro para comprar uma casa, vocês? Deram? apartamento. Comprou? Comprei. Deu? Comprei. Você deu? Sim, eu tenho um imóvel em Santos. Pronto. E aí Sim. você pode parar e tentar a vida, ganhar um dinheiro bem menor Sim, em outro local, fazendo uma outra coisa, Outra correto? É isso? é. Pretende voltar para Iambupe, você? Não, de jeito nenhum. Eu gosto do interior, mas pra viver é muito complicado. Não tem muita coisa, muita estrutura. Nem pra manter as empresas é complicado. E você? Então, eu pretendo ficar aqui em Salvador ou até mesmo ir para Fortaleza, onde eu já tenho esse empreendimento junto com o meu irmão. Tem uma pergunta aqui, Zé. Queria saber das duas se os homens que elas atenderam falham muito na hora H e qual é a reação deles quando isso acontece. Não Deve ser uma diria tristeza. que falham muito. Até porque a gente tem a técnica das massagens. E eu garanto que pra Ivete, assim como eu, ajuda muito. Então, na maioria das vezes, o cara falha porque ele tá tenso. Sim. E a gente sabe tratar ele com carinho, fazer uma massagenzinha pra Ou ele ter um relaxamento. se tá com algum problema pessoal, assim, bem... Interfere, já Passaram alguma que levou um corno. Situação tensa de insegurança, Acontece. de ameaça, de violência. Como é que vocês lidam com isso? Naquele momento lá no quarto, só vocês e o cara. Olha, comigo eu acho isso nunca Nunca aconteceu. ocorreu, não. Agora já aconteceu de ameaça dele querer lhe agredir alguma coisa, beberam demais, porque um cara sai com você, aí você não é só aquela mulher que ele quer comer e tchau, paga aqui e vai embora. O cara quer passar horas com você, horas tomando uísque, e você lá olhando, e você
serve até mais de psicóloga do que a de garota de Sim, programa. Vocês sim. sabem disso. Então, nesse ato, nessa altura, o cara já está na 4ª dose de uísque, de repente ele surta. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Ah, já, mas não chega a esse ponto. Chega tudo já passando da 2ª hora, que você já começa a ver, porque a gente sente cheiro de problema. Sim. A gente pressente, nossa, a gente já sabe. Quando a gente abre a porta, em 10 minutos a gente sabe qual é o É tipo o de cara. cliente. Já vê o comportamento, o perfil, É, né? você já sabe o perfil, como que Verdade. você tem que agir ou não. Então, quando isso acontece, amor, ó, tenho outro compromisso. Daqui a pouquinho não vou poder ficar, infelizmente, ó. Sim, situação Boa. assim de violência direta também nunca passei. Até porque Nunca eu foi também agredida. Nada, é porque eu também sou bem calma. Então, não dizer que não teve homem nervoso do meu lado, mas eu sou isso daqui. Então, o mundo tá pegando fogo e eu tô Olhando pra ele. calma, fique tranquilo. Então, eu sei que essa minha calma também já me livrou de muita coisa. E é como a Ivete disse, né? A gente vai observando o cliente. Então, chamou a gente Acho pra que o meu passar tamanho uma hora. assusta Eu também. também, né, velho? Assusta. Geralmente ele fala assim, vixe, essa daí é muito alta, Aí é o meu grande, faz não o vai quê, dar muito gente? certo. Faz eles terem... Nossa, tadinho de mim. Agora, assim, dizem, né, pelo menos... Eu assisti o filme, recentemente eu assisti Bruna Surfistinha. Vocês assistiram o filme? Sim. O novo. O que tá no Netflix aí, não é? Me chama de Bruna? É. Ah. Me já assistiu esse? Esse eu não É o- assisti ainda. Me chama de Bruna. É porque o filme é um e Me Chama de Bruna é completamente diferente. Sim, É uma história de vida que a gente tá falando aqui. detalhada. Detalhada. A menina que estudava em escola e que os pais brigavam, mas que o pai não aceitava de jeito mais nenhum ela em casa. Ela tentava voltar várias vezes e tal. Bom, vocês não assistiram, mas muitas de vocês se espelham ali naquela história de Bruna Surfistinha? Não. Não, porque assim, eu li o livro e assisti o primeiro filme. Eu acho que muita coisa dali pode ser realmente a história dela, mas muita coisa ali, não, Forçação. pelo menos com o livro, foi, na minha Ela opinião. tá grávida, foi- né? De gêmeos aí. E justamente pela Mas- questão da necessidade, né? Então, como a gente mesmo pode observar no filme, ela tinha boa vida, ela tinha boa família. É. Aquilo é que é estranho. Exato. Ela então, não tinha ali necessidade. realmente foi uma escolha dela. E minha situação de casa, o ponto de necessidade era de ver minha mãe ter que pedir comida nas portas pra gente comer no dia, senão não tinha. Então, assim, é uma estrutura de garota de programa que é totalmente diferente. Muito. Ô Zé, a gente tá chegando ao finalzinho já do programa, mas antes da gente finalizar Mas aí... temos recorde aí hoje? Das meninas, vamos ver o Zé curtir, não curtiu? Antes de Vamos ver lá, o que eu curti aí, o que eu não curti. Vamos lá. Pode colocar. Acho que as meninas vão concordar comigo. Aí foi ontem, né? Eu curti O esse show. show aí de Jal com Daniel Vieira no espanhol, showzaço. E com todos os protocolos de segurança, muito bem produzido, um conceito diferente, sabe? Um show leve. Que Entretenimento você pode... voltando aí. O entretenimento com tudo, voltando né? aos poucos com a Segurança. E eu fiquei feliz porque eu vi lá o vendedor de pirulito, o vendedor de espetinho, A o tia vendedor da de água, a cerveja. tia da cerveja, do pastel, do camarão. Todo mundo se virando e trabalhando e vendendo e rendendo aquela grana para eles. Fiquei feliz. E o ônibus voltando, eles com dinheiro no bolso. E o que eu não curti, obviamente, elas vão concordar comigo, que foi essa tragédia que aconteceu com a Marília Mendonça. Mendonça. Não só com a Marília Mendonça, com o piloto, com o copiloto. Produtor E com baiano. o produtor baiano, o Henrique Bahia, né? Que eu conhecia assim não conhecia muito de perto, mas sabia que ele fazia um grandíssimo trabalho. Isso aí foi o que eu curti e o que eu não curti. Última pergunta para cada menina aí. Hoje, exatamente hoje, segunda-feira, cada uma fez quanto programa hoje? Eu já tô há mais de uma semana sem atender. Por quê? Na verdade, eu tava viajando também, mas justamente por isso de disposição. Eu tenho enfrentado umas fases bem... Depressiva? Não é depressiva, mas eu fico enjoada assim, sabe? De homem, mas amanhã eu já devo trabalhar. Sem vontade. Sem muita vontade, tem muito saco. O telefone toca, né? Tem bastante mensagem. Mas eu nem levei o telefone também. Porque tá uns 3 dias que eu tô fora de casa. Aí. É? É. E você não sente falta de homem? Eu tava com homem. Esses 6 dias? Eu tô com, como é que eu explico? Um ex-cliente, mas agora ele não é mais meu cliente. É seu namorado. A gente tá aí. Mas ele sabe. Sabe. Então por isso que ela tá enjoada. Porque você tá com um amorzinho chegando aí. Já pensou que esse amorzinho pode ser o cara? E você largar tudo? Não sei não, viu? Mas vamos ver.
E você? Você chegou a fazer programa hoje, Ivete? Sim, sim. Quantos? Eu fiz um atendimento só, porque eu tinha compromisso, então eu também cheguei de viagem e acabei... No final de semana vocês trabalham? Sábado, domingo? Vai pra Depende praia? muito. Sim, depende muito se for agendamento antes, sim. Porque às vezes domingo, 95% dos homens são casados. Então, Da raramente família. você vai ter procura. Às vezes tem, mas é mais tranquilo. Então, domingo você acaba tirando para fazer um lazer, ir no cinema, sair para jantar, encontrar amigos, Descansar, né? descansar. Quando o cara, exato. você já enfrentou aquele problema quando o cara diz assim, sem camisinha. Hoje é sem camisinha, não se preocupe, hoje é sem camisinha. Você já enfrentou esse O problema? cliente querer O cliente. Ah, tem muitos que pedem. Muitos demais. É. Ah, eu sou limpinho, sim. E quem tá perguntando nada pra você? Ai, eu E a trago minha meu saúde? exame. Ai, sabe, é absurdo. Mesmo trazendo um exame, é questão de intimidade, enfim, uma série de também tem coisas. isso, né? E se cuidar, né? Que acima de tudo, que hoje em dia tá... E ele seria o primeiro cara a botar a camisinha, porque geralmente, como você acabou de falar, 95% dos homens são casados. Exatamente. Então ele... Não, mas hoje em dia os homens já entenderam que as acompanhantes são muito mais limpas, entre aspas, do que as mulheres de família. Porque, tipo, eu, por exemplo, vivo fazendo exame de HIV, DSTs, e eu sei que milhares... Mesmo com camisinha? Mesmo camisinha. E eu sei que as mulheres de família não costumam fazer, nunca fizeram na vida esses exames. Então os caras já pegaram isso de acompanhante, provavelmente vai ser muito mais limpa que as mulheres, e eles querem mesmo fazer sexo sem camisinha. Deixa eu te fazer outra pergunta. Se você tiver uma filha, Sim. e essa filha optar por ser garota de programa, o que é que você vai falar pra ela? Nossa. Eu vou ter uma bela de uma conversa com ela, mas eu acho que não iria acontecer justamente porque não iria deixar ao ponto que eu cheguei no caso de necessidade, né? Então hoje para pensar em filhos assim, Mas você quer ter filhos? eu sonho em ser mãe, né? Mas conforme vai passando o tempo, você começa a pensar melhor. Porque hoje em dia não é questão só de ser mãe. Você tem que encontrar um cara que seja o pai, né? Independente se for Daqui a pouco você pode ser mãe e ficar com o menino pra você. Entendeu? Então, hoje eu tenho que estar estabilizada Isso. totalmente para isso. não depender de uma terceira pessoa para fazer a criação, né, Mas do meu quando vem a filho. gravidez, não quer assim de estabilizado, minha filha. Vem assim, ó, na sua cara. Vem cá, e deixa eu fazer uma pergunta para as duas aqui. Rápida. Você vota em Bolsonaro? Votei nele. Vota de novo? Não sei. Fico dividida. Não, hoje em dia eu não sou nem Lula nem Bolsonaro. Não? Eu não gosto de ser extremista, então tem muitas ideias de esquerda que eu concordo e discordo, e tem muita ideia de direita que eu concordo e discordo. Você não vota nos dois? Tô no meio termo. Mas eu sou mais pra Bolsonaro do que pra Lula. Se fosse pra... Você, Ivete? Ixi, falar de política é complicado, hein? Mas votei no Bolsonaro, que as coisas estavam bem complicadas. Hoje em dia, Tá arrependida? olha, eu não creio assim que não, porque assim, é uma situação muito complicada para falar de política, mas eu acho que eu compartilho do mesmo pensamento dela. Sem extremismo. Sem extremismo, sabe? Sem essa coisa do Decepcionaram? mimimi, sem... Assim, ele de boca fechada seria melhor. Ele é ótimo. Gente, um abraço para todos. Rafael. Tchau, tchau. Finalizar aqui e falar brigadaço. dos nossos parceiros Fala aqui. dos nossos parceiros aí. Vamos lá, um abraço pessoal da Conduz Cabos, Maratá, Bilbao, Boxcar Shop, Prefeitura de Camaçari, BRF Construtora, Maxcom e ITS Brasil. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Você que perdeu alguma cena, alguma parte aqui do nosso podcast, daqui a pouquinho vai ter matéria completa no site bnews.com.br. Não, só avisando rapidinho que eu vou pro Stories ao vivo com elas aqui. Vai pro Stories? É. No ao vivo, né? Pronto. Então fica aí ao vivo com o Zé Eduardo daqui a pouquinho no Instagram. Valeu, então tchau, tchau. Um abraço.